Olá, estou aqui de volta para falar das maravilhas de Deus. E hoje o assunto aqui é dízimo. Eu não ia tocar nesse assunto porque tem muitas pessoas boas que já estão falando sobre esse assunto, muitas pessoas sérias, interessadas, que falam a verdade. Mas como eu percebi que existe algumas lacunas nessas pregações, talvez seja impressão minha, porque também não vi todos que falam sobre esse assunto, mas eu percebi que tem algumas lacunas que eu gostaria de tocar nesse meu vídeo. Como eu falei, tem muitas pessoas que estão fazendo vídeos aí sobre esse assunto, muitas pessoas sinceras, para rebater outros que não estão querendo largar a mamata, rebater outros que estão aí querendo viver da sua renda, né? Que não querem largar o osso, que querem continuar sobrevivendo às suas custas, às custas da igreja. Isso não é uma coisa correta. Eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, como eu falei, não estava interessado em fazer ele por causa desse fato. Já tem muita gente falando e que muitas pessoas corretas falando, mas eu volto a fazer os vídeos, passei um tempinho sem fazer e estou voltando com esse assunto. Espero que eu venha a dar continuidade e fazer mais vídeos para ajudar o povo de Deus. Quando eu vejo pessoas falando sobre dízimos, aqueles que querem manter o mesmo assunto, o assunto antigo, apenas mudando a roupagem das coisas, quando eu vejo essas pessoas falando sobre esse assunto, elas tocam sempre no fato de Abraão ter dado dízimo, Jacó ter dado dízimo. Tem uma passagem aqui de Gênesis, vamos ler primeiro antes de eu continuar, que diz assim: Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O nome dele ainda era Abrão. Então, aí eu pergunto a essas pessoas que querem justificar o dízimo para a igreja nessa passagem de Abraão e na passagem de Jacó. Eu pergunto a essas pessoas, onde se justifica o dízimo para a igreja nessas passagens? Não existe justificativa. Até porque Jesus Cristo já veio. Quando você entrega aquilo que é chamado de dízimo na sua congregação, você entrega debaixo de uma pressão. Você entrega debaixo de um jugo. Tanto que você entrega mensalmente. Você entrega mensalmente. Aí você pode dizer assim: não, eu entrego por amor. Não é por amor. Você entrega porque há alguém ali te estimulando toda semana, todos os meses, a entregar o tal do dízimo, o chamado dízimo. Então não é por amor. Apesar de que você pode estar entregando para ajudar a igreja, aquela coisa toda, mas não existe amor quando existem regras. Se a regra é você entregar todo mês, então não existe amor aí. E mesmo que fosse voluntariamente a sua entrega, Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo anulou todas essas práticas de entregas de dízimos, de ofertas de animais. E por tocar em ofertas de animais, se você baseia a sua entrega de dízimo em Abraão e em Jacó, eu entrego porque Abraão entregava.
Eu entrego porque Jacó entregava. Então, se é para imitar Abraão e Jacó, você tem que imitar em tudo. Então, vamos imitar Abraão e Jacó nas entregas do sacrifício dos animais, porque eles sacrificavam animais. Não é para imitar Abraão? Vamos imitar Abraão na circuncisão, porque Abraão se circuncidou. Então, se queremos imitar Abraão, temos que imitar direito. Então, se aquilo era algo cultural, você não está seguindo a Cristo. Você está deixando Cristo para seguir uma cultura de um povo. Agora, veja o contexto da coisa. Abraão estava voltando de uma guerra contra reis e ele conseguiu recuperar os despojos da guerra. Feito isso, veio o rei de Sodoma ao encontro de Abraão, querendo os despojos. Porém, antes do rei de Sodoma chegar, chega Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abraão e abençoou Abraão. Abraão não foi em algum lugar entregar, Abraão não foi na igreja, Abraão não foi em um templo, Abraão não foi em lugar nenhum entregar nada. Melquisedeque, o sacerdote, é que veio ao encontro dele. Feito isso, Abraão já saciado, ele entregou o dízimo de tudo. É o que a passagem diz. Ele entregou o dízimo de tudo a Melquisedeque. Então o que acontece ali? Abraão entregou o dízimo a um sacerdote de um povo, a um sacerdote de uma nação. Não foi a qualquer um. O seu pastor não é sacerdote. Quem instituiu o seu pastor sacerdote? Quem instituiu aquele que é chamado de apóstolo na sua igreja de sacerdote? Os apóstolos de Jesus não recebiam dízimo. Eles eram apóstolos de Jesus. Eles andaram com Jesus, mas eles não recebiam dízimo. E muitos deles nem davam dízimo também. E vou dizer por quê. Porque a instituição do dízimo era uma instituição para quem tinha terras e criava rebanho, tinha rebanho de gado, rebanho de ovelhas. Não era para qualquer um. Ou seja, quem dava os dízimos eram os ricos. Pessoas que tinham condições financeiras para dar o dízimo. E não podia ser qualquer coisa. Os discípulos de Jesus, primeiro, a maioria deles não tinha posses para criar gado, para ter colheitas. Muito pelo contrário, boa parte deles ali, estou falando dos discípulos principais, os 12, eles eram pescadores. E a letra da lei não pode ser mudada. Se a letra da lei, nós vamos ver daqui a pouco em Deuteronômio, se a letra da lei diz que o dízimo tem que ser os frutos da terra e animais que são criados, boi, cabra, essas coisas, não pode ser peixe. O dízimo não era dado em forma de peixe. O dízimo era dado em forma de boi e de frutos da terra. E os discípulos de Jesus eram pescadores, portanto eles não dizimavam e nem recebiam dízimos. Talvez o único discípulo que dizimasse, talvez, porque a Bíblia não relata, mas é bem possível que esse discípulo dizimasse, foi o que não andou com Jesus, que foi Paulo. Talvez Paulo tenha sido o único apóstolo que dizimava, mas não recebia dízimos também. Se Paulo ou qualquer outro apóstolo de Jesus quisesse receber dízimos, eles seriam apedrejados. Por que eles seriam apedrejados? Porque os judeus
chegariam ali e diziam: quem é você, Paulo? Você é sacerdote para receber dízimos? Você não é sacerdote. Quem é você, Pedro? Você é sacerdote para receber dízimo? Você não é sacerdote. O dízimo tinha que ser entregue no templo aos sacerdotes e não a qualquer pessoa. Ou seja, o dízimo era prática judaica. E fora do judaísmo, tem esse dízimo aqui de Abraão, que não havia regras para ele. Teve o dízimo de Jacó, que não havia regras. Inclusive, Jacó não era dizimista. Abraão também não era dizimista. Eles davam dízimo em ocasiões como essa, por exemplo. Os despojos estavam ali. Abraão deu o dízimo dos despojos. E o restante, os 90% que sobrou, ele devolveu para o rei de Sodoma. Abraão não deu nada do que era dele. Abraão deu dízimo dos despojos. Abraão não tirou um centavo do bolso dele para dar dízimo. E Jacó? Jacó falou: eu só dou dízimo se o Senhor me abençoar. Você quer viver nessa? Se o Senhor te abençoar, você dá dízimo. Jacó disse: só dou se eu tiver, trocando em miúdos, só dou se eu tiver. E hoje você não. Você tira até as suas cuecas para dar dízimo. Você vende sua casa. Jacó falou: só se eu tiver. E a Bíblia nem relata se Jacó entregou ou não, se ele cumpriu realmente ou não. Mas esses eram homens amados por Deus. Esses eram homens amados por Deus. Então, o dízimo de Jacó, o dízimo de Abraão, não é justificativa para a igreja receber e nem pedir dízimos. O seu pastor não é nenhum sacerdote, o apóstolo da sua igreja, o apóstolo não é nenhum sacerdote, o bispo não é nenhum sacerdote para estar pedindo dízimos a você. Isso que se chama de dízimo. Vamos lá agora em Deuteronômio 22 para a gente reforçar mais essa ideia. Olha o que diz no Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Já começa aí. É o que eu já comecei a falar lá em cima. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir. Não era de dinheiro, era o que a terra produzir. E anualmente existiam dois tipos de dízimo. O dízimo anual e o dízimo trianual. Existem diferenças entre eles. O dízimo anual não era mensal, era anual. O anual e o trianual. O anual é esse que eu vou falar agora. Então separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo, comer, comida. Era comida. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos. Ó, que eu já falei. E a primeira cria de todos os seus rebanhos, aonde eu também já falei, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome. Na presença do Senhor, não era em qualquer lugar, no local que ele escolheu. E no caso dos judeus, a cidade de Jerusalém. Então, as pessoas tinham que levar o dízimo para Jerusalém, nesse dízimo anual. As pessoas tinham que levar o dízimo para Jerusalém para comer lá. Mas se as pessoas não tivessem condições de ir a Jerusalém, morassem em uma cidade mais distante, vamos ver o que acontecia. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, pelo seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais,
troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem comprar. Comprem o que quiserem. Bois, ovelhas, apesar de estar falando aqui o que quiserem, mas o que quiserem comer, tá bom? Por exemplo, não, se houvesse notebook ali, a pessoa não podia comprar um notebook. Tinha que comprar alguma coisa de comer. Se tivesse chocolate, por exemplo, naquela época, naquela região, eles podiam comprar chocolate em Jerusalém. Comprem o que quiserem. Bois, ovelhas, vinho ou bebida fermentada, cachaça. Se tivesse cachaça, eles quisessem comprar, podia. Ou qualquer outra coisa que desejassem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, do seu Deus. Então, veja aqui, uma observação aqui. É o mesmo princípio do dízimo de Abraão e de Jacó. Até porque o dízimo de Abraão e de Jacó legitima a entrega do dízimo dos judeus, e não nossa, nós somos gentios. Olha o que ele diz aqui, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor. Veja, o dízimo tinha que ser dado se eles tivessem sido abençoados primeiro. Então, primeiro, se eles fossem abençoados, se a colheita fosse boa, se os rebanhos dessem cria, eles entregavam o dízimo. Mas fora isso, não. E comam com suas famílias. Esse dízimo anual era um dízimo das famílias. Só as famílias podiam comer. Fora as famílias, os levitas, aqui ó, e nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Então, esse era o dízimo da família. A família tinha que ir a Jerusalém comer esse dízimo. Caso eles não pudessem levar o dízimo, se não tivessem carro, ou se não tivessem uma outra maneira de levar o dízimo, e naquela época era muito difícil, eles podiam vender o dízimo e depois comprar em Jerusalém outras coisas além do dízimo, contando que fosse algo de comer, para que eles comessem e se alegrassem, quer dizer, para que eles comessem e fizessem festa. Ele tinha que ter festa na entrega do dízimo. Eles comiam e faziam festa. Agora imagine várias famílias comendo e fazendo festa ali com o dízimo. E já existia dinheiro? Sim. Por que se eles tinham que comprar novamente em Jerusalém? Se eles tinham que comprar, já existia dinheiro em formato de prata. Mas era dinheiro, era moeda de troca. Então, e esse dinheiro não podia ser entregue como dízimo, ou seja, o dízimo não podia ser dinheiro de jeito nenhum. Não é que o dízimo não era dinheiro, é que não podia ser dinheiro de jeito nenhum. Aí no dia de hoje também não pode. Sabe por quê? Porque a letra da lei não muda. Se a letra da lei diz bois e frutos da terra, tem que ser bois e frutos da terra. Não pode ser peixe, não pode ser dinheiro, não pode ser outra coisa. Quando eles comprassem, sim, podia ser um peixinho, podia ser um outro tipo de comida. Mas antes, quando eles vendiam, não. Tinha que ser fruto da terra e animal. E animal da terra. Ok? Também, como eu falei, tinha o dízimo trianual. O dízimo trianual, vamos ler aqui, na continuação. Desculpe. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade. Então eles tinham que dar o dízimo anual e depois, a cada 3 anos, outro dízimo. Só que esse dízimo é diferente, perceba. Para que os levitas, que não possuem propriedades nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se. E para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe
em todo o trabalho de suas mãos. Então, a cada 3 anos eles tinham que trazer o dízimo trianual. Mas esse dízimo trianual não precisava ser levado para Jerusalém. Ele tinha que ser armazenado na própria cidade que a pessoa morava. Se a cidade fosse Jerusalém, armazenava em Jerusalém. Se a cidade fosse uma outra cidade, ele poderia armazenar o dízimo na cidade. Mas para que servia esse dízimo trianual? Para aqueles que não tinham terras, para os pobres comer, vamos colocar assim, os órfãos, as viúvas, aqueles que não possuíam propriedades, os estrangeiros que não possuíam propriedades, comer. Então quem dava dízimo era quem tinha posse, era quem tinha bala na agulha, não era qualquer pessoa, era do rico o pobre. Hoje quem dão são os pobres para os ricos comer. Inverteu a coisa. Deus queria manter ali uma nação próspera, sem pobreza, sem miséria. E hoje é o contrário. Então o dízimo tinha essa função de manter a nação sem miséria, sem pobreza, sem dívida. Pessoas ricas. Hoje o pobre enriquece o rico com seus dízimos, chamados dízimos. Porém, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu não quis focar muito nisso. Porque quando há essa discussão de dar, não dar, a gente foge do verdadeiro propósito do Evangelho. E o verdadeiro propósito do Evangelho está aqui no livro de Hebreus 7. Vamos ler. Quando fala de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abrão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abrão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe dízimos são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, e na lei está os dízimos, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão? Pois, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, veja aqui que o objetivo aqui, em Hebreus, não é exaltar o dízimo e nem pregar sobre dízimo. O dízimo aqui é usado como subterfúgio para falar de uma outra coisa, que é o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio superior de Cristo. Vamos lá. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Então, as pessoas, muitos desses mau caráteres,
ou desinformados chegam para a igreja, pegam essa passagem e dizem: olha, Abraão deu dízimo antes da lei, temos que dar. Mas aqui o foco não é dízimo. O foco dessa passagem aqui é exaltar o sacerdócio de Cristo. Cristo que também falou sobre o dízimo. Mas como eu disse, Cristo falou sobre o dízimo para quem? Para os fariseus. Na época de Cristo, quem tinha dinheiro eram os fariseus. Cristo não fala de dízimo para nenhum dos seus discípulos, nem para os pobres. Aliás, Jesus, provavelmente ele também não dava dízimo, porque ele era carpinteiro. O pai dele era carpinteiro. Não era dono de terra. E nem recebia dízimos. Quem dava dízimo eram os donos de terra. E que tinha muito gado. Para separar, e pensei, para separar todo ano uma quantia de gado para dar para as pessoas. Todo 3 anos separar uma quantia de gado para dar para as pessoas. Todo ano pegar uma parte da colheita e levar para Jerusalém. Para isso acontecer, a pessoa tinha que ter muita terra. Eram os latifundiários, os donos de fazenda. Esses eram os que davam dízimos. Mas aqui o foco é outra coisa. O foco aqui é o sacerdócio de Cristo. E se muda o sacerdócio, muda a lei. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porquanto era fraca e inútil. Olha o que a passagem está dizendo aqui, preste atenção nisso. A ordenança anterior dos dízimos, inclusive, não só de toda a lei, mas como nós estamos falando de dízimos aqui, a ordenança anterior dos dízimos é revogada porque era fraca e inútil. Você está seguindo uma ordenança fraca e inútil. Se é que isso que você entrega é dízimo, porque você não está entregando ao sacerdote. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Aí você abandona Cristo para seguir Moisés. Pense aí, você abandona Cristo para seguir Moisés. Ah, mas não, meu dízimo é de acordo com Abraão. Também não é. Você segue a Cristo ou segue a Abraão? Você é imitador de Cristo ou imitador de Abraão? Se quer ser imitador de Abraão, então se circuncida. Então mata animais para entregar lá na sua igreja. Então faz aquelas coisas todas que Abraão fazia. Se quer ser seguidor de Jacó, então a Jacó tinha 4, 5 mulheres. Então se casa com um bocado de mulher também, se você quer ser seguidor de Jacó. Então faz barganha com Deus. Ah, Deus só te dou se eu te der, se você me der. Enquanto eu não ficar rico, eu não vou te dar também. Não é para imitar esses homens? Eu quero ser imitador de Cristo. E Cristo ressuscitado me livrou de todo o jugo, de todo esse jugo aqui de ter que entregar alguma coisa, de ser obrigado a levar todo mês, de ser obrigado a fazer isso, fazer aquilo. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus é sacerdote. Você quer entregar seu dízimo a sacerdotes terrenos? Ou você quer entregar aquilo que é a sua oração, um dízimo espiritual ao sacerdote celestial, que é Cristo? Porque Cristo é sacerdote. E só sacerdote recebe dízimos. Ah, mas eu estou entregando a Cristo através do meu pastor. Não funciona assim. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior.
Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, celestial. O seu dinheiro não chega no céu. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Veja aqui o esforço do escritor de Hebreus para colocar na mente das pessoas que existe uma nova aliança, uma nova lei, um outro sumo sacerdote que não faz parte da descendência de Levi e nem de descendência de sacerdote nenhum nesse mundo. O nosso sumo sacerdote é Cristo. Nosso foco tem que estar no templo celestial e não em coisas terrenas, como pegar seu dinheiro, de separar 10% e entregar em qualquer lugar. Se você quer fazer isso, faça. Mas vai continuar fazendo, sabendo que você não vai alcançar perfeição nenhuma através dessas práticas. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. Olha o que está dizendo aqui. Aqui está dizendo que tudo que é repetido é imperfeito. Você fica entregando seu dízimo mês a mês a mês, algo imperfeito, porque é repetido. Jesus fez o sacrifício dele uma vez só. Jesus é um sumo sacerdote. Os outros sumos sacerdotes morriam. Seu pastor vai morrer, vai vir o outro, vai vir o outro. Tudo isso é imperfeição. É isso que a palavra aqui está dizendo, que tudo isso que acontece dentro da sua congregação é imperfeição. O perfeito é Cristo, e você se voltando para essas práticas imperfeitas que não vão trazer salvação para a sua alma. E depois pelos pecados dos outros. E ele fez isso de uma vez por todas, de uma vez só por todas, sem precisar ficar repetindo, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Então, só é enganado hoje, com a internet, com a Bíblia tão exposta aí, quem quer. Muitas pessoas estão aí sinceras pregando isso aqui. Outros tentam mascarar, outros pegam a mesma passagem, as mesmas práticas, como estão vendo que esse assunto está sendo muito batido e que a mentira está sendo desmascarada, eles tentam criar outro argumento para fazer a mesma coisa, outro argumento para a entrega dos dízimos. Porque a verdade está sendo exposta. Se a Bíblia legitimasse o dízimo para a igreja, eu seria o primeiro a dizer assim, não dê seu dízimo, porque a Bíblia legitima. Mas não é isso. A mentira continua sendo mascarada. E sabe por quem? Pelos grandes líderes, esses que você segue na internet, que tem crédito com vocês, que falam bonito, que estudam o hebraico, que viajam para vários países, mas eles querem o seu dinheiro, o seu dízimo, para que continuar se alimentando e vivendo no luxo. E você passando dificuldades. Aí o que se faz? Pega alguém, lá no meio, uma multidão de irmãos, eles pegam lá que aconteceu alguma coisa boa, aí dei testemunho aqui, irmão, foi por causa do dízimo que eu dei e tal, aí Deus me abençoou.